Buenas pessoal, eu sou Leonardo de Andrade e neste vídeo eu vou estar falando sobre o governo Bolsonaro e a educação. Tema bastante amplo, tema complexo, tema com muitas coisas para pontuar, então vamos lá? Bueno, eu acho que a primeira coisa da gente começar a falar sobre o governo Bolsonaro e a educação é começar do começo, né? Começar do princípio. Nas últimas décadas no Brasil, a gente vem sofrendo, já falei sobre isso em alguns outros vídeos, a gente vem sofrendo sobre um intenso processo de privatização, um intenso processo de desmonte da educação pública, e é inegável pelos dados que a gente vem assistindo que esse processo ele começou a se intensificar cada vez mais desde 2015. Né? Então, quer dizer, a gente tinha essa intensificação do processo e nos últimos 4 anos a coisa de fato tomou corpo e a gente assistiu de forma autoritária, de forma muito grave, um ataque muito bem planejado, muito bem sistematizado à educação pública. Mas eu quero começar aqui pelas maiores trapalhadas e pelas coisas principais que aconteceram no governo de Bolsonaro na educação e tentar fazer uma análise crítica sobre essas coisas para que vocês que me assistem tenham uma posição bem fundamentada sobre o que foi a educação nesse governo. A primeira delas que a gente tem que começar falando é sobre a dança das cadeiras. Né? Quando o governo Bolsonaro se instalou, a principal proposta sobre a educação era uma proposta de enfrentamento da pauta ideológica. Justamente esse era um dos tantos discursos que pautaram o governo do Bolsonaro na sua campanha de eleição, nas suas atrocidades que falou para a mídia, nas tantas coisas que falou nas redes sociais, nas notícias falsas que foram vinculadas e tal. Né? Quem é que não lembra da mamadeira de piroca, né? Dos livros didáticos que ensinavam a ser gay, esse monte de coisa que eram notícias falsas, né? Que eram coisas irreais, coisas forjadas para justamente instaurar um pânico, os banheiros unissex, esse tipo de coisa toda. Então, quer dizer, é muito importante que a gente entenda essa concepção para entrar na lógica da dança das cadeiras. Né? O que é a dança das cadeiras do MEC? É a troca dos ministros. Então, a principal pauta, né, que fundamentou muito o governo Bolsonaro era ter aquela bancada religiosa e conseguir fazer com que a educação passasse a ter uma cara mais neutra. Né? Inclusive, o governo Bolsonaro atacava frequentemente o fato de que as universidades, o suposto fato de que as universidades, os institutos federais, as escolas estavam sob a doutrinação de um marxismo cultural, que seria uma ideologia marxista anti-mercado que supostamente existiria na sociedade. Então, o primeiro ministro da educação que vai ser escolhido para o governo Bolsonaro é o Ricardo Vélez Rodrigues. Né? O Ricardo Vélez Rodrigues é um ministro da educação muito voltado para essa lógica e ideológica, assim, para essa pauta de combater a suposta ideologia de esquerda. Então vai haver um ataque muito sistematizado ao discurso da esquerda dentro do governo, né? Ao discurso contra Paulo Freire, ao discurso das escolas que estão doutrinando os alunos. O Ricardo Vélez também ele vai ser muito responsável por começar a reformular ali o Plano Nacional de Alfabetização, focando muito na alfabetização do método fônico, que eles achavam que seria um método neutro, né? E isso vai barrar, por exemplo, a escolha de ministro da Educação do Centrão, que seria o Mozart Neves, da Fundação Lema, escolhido pela Fundação Lema, né? Para ministro da Educação, e como pauta ideológica, esses grupos, bancadas religiosas, vão acabar optando por uma figura mais na lógica do que o Olavo de Carvalho falava na época. Né? Inclusive o Ricardo Vélez Rodrigues tinha sido aluno do Olavo de Carvalho. Então uma figura com um amplo espectro de direita, de ultradireita, com um discurso bastante conservador e que servisse a esses interesses. O Ricardo Vélez Rodrigues ele vai se envolver em algumas polêmicas ali, especialmente sobre uma questão de bandeira, né? Uma questão bastante ridícula, assim, porque vai ter naquele momento ali essa questão ideológica e vai se ouvir o Ricardo Vélez Rodrigues vai fazer uma declaração dizendo que tem que filmar as crianças na escola batendo continência e declarando o hino à bandeira e não sei o quê. E aí vai entrar o Abraham Weintraub, né? O Weintraub. O Abraham Weintraub era um ultradireitista, é um ultradireitista ainda muito mais forte, mas eu preciso fazer um parênteses aqui para dizer que o Abraham Weintraub é uma figura que eu respeito bastante, porque dentro de um governo corrupto, como o que estamos assistindo, um governo que mente, que dispara notícias falsas o tempo inteiro,
o Abraham Weintraub era um cara que, de fato, acreditava nas propostas que ele estava fazendo. E quando os escândalos de corrupção começaram a chegar na porta dos pés dele, ele começou a ser pedido para entrar no jogo, ele saiu fora da coisa. Então, quer dizer, a gente precisa, no mínimo, respeitar a ideia desse sujeito, né? Porque ele estava bem certo na sua rigorosidade metódica ultradireitista. O Weintraub, ele vai ter alguns outros planos aí que são bastante privatistas. Um deles é o Futuris. Quando o Weintraub sai por conta das questões do Futuris, porque ele não aceita fazer parte dos escândalos do MEC, da corrupção e toda aquela coisa, ele coloca a boca na botija e a gente tem o Carlos Alberto Decotelli. O Carlos Alberto Decotelli, na verdade, ele não vai entrar, né, porque o currículo dele era falso. Então, a partir do momento que ele é indicado para ser ministro da Educação, a mídia descobre o currículo do cara, descobre que o currículo dele é falso, e aí a gente tem a entrada do Milton Ribeiro. E o Milton Ribeiro, um pastor que nada tem a ver com o campo da educação, com zero conhecimento nessa área, vai permanecer na pasta durante muito tempo. E grande parte das coisas que a gente vai ter no MEC nesse momento estão sob a supervisão do Milton Ribeiro. O tempo de ministro do Milton Ribeiro acaba quando ele é pego no escândalo do MEC das barras de ouro, que eu vou falar mais pra frente. E aí a gente tem a entrada do Victor Godoy, né, um engenheiro. E essa foi a dança da cadeira do MEC, né, num governo que teve aí o Vélez, o Weintraub, o Milton Ribeiro e o Victor Godoy, 4 ministros da educação. Isso não é incomum. Muitos governos anteriores tiveram 4, 5, 6 ministros da educação para atender às demandas do mercado e atender aos objetivos, ao que se coloque ali o projeto governamental. Mas nenhum teve uma troca tão rápida assim, né? Do Vélez para o Weintraub, e aí sai o Weintraub, e aí não sabe se vai vir o Decotelli, aquela coisa toda. Uma bagunça, né? Bom, é importante a gente falar então, né? Agora estamos, enquanto esse vídeo sai, a gente está em uma época de cortes educacionais, que foi algo presente no governo inteiro. É importante a gente falar do mais pontual deles que aconteceu em 2019 e ocasionou aquele levante, né? O ato unificado pela educação, o levante de 2019 da juventude e dos estudantes e dos professores da universidade pública por conta dos cortes, que foi um corte de 0,5 bilhões de reais realizado, ou seja, 30% do orçamento discricionário das universidades, mais um bloqueio de 2,4 bilhões de reais que foi realizado recentemente. Então, na época, o ministro da Educação era o Abraham Weintraub, né? O Vélez tinha ficado apenas um ano, e a época do anúncio do condicionamento, o Weintraub fez uma declaração que gerou um tom, uma repercussão negativa, e mais tarde ele acabou dizendo outra coisa. A declaração dele foi que o corte estava sendo realizado como punição para as universidades, porque as universidades eram reduto de balbúrdia, então havia uma questão ideológica pontual no corte. É claro que a declaração dele gerou uma repercussão e mais tarde ele declarou que na verdade faltavam recursos para a União. Mas sabendo as falas do Weintraub, eu acredito muito que tenha sido por isso e ele tenha sido obrigado de alguma forma a se retratar. A gente sabe pelas declarações que o Abraham Weintraub é um inimigo, talvez um dos inimigos número 1 da educação pública. Ele já disse mais de uma vez que era preciso privatizar a universidade pública, que a universidade pública tinha que acabar, que só se fazia balbúrdia lá, que não era preciso escola pública, que podia fazer com voucher, etc e tal, todo esse tipo de coisa. Então ele tem uma ideologia bastante definida e aquele corte de 2,5 bilhões ele foi um dos primeiros cortes do governo Bolsonaro na educação. Haveriam outros cortes que viriam sucessivamente, né? Em 2020 o orçamento para a educação ele também reduziu e em 2021, com a pandemia no auge que estava, o Brasil foi um dos países que menos investiu em educação no período pandêmico, né? Ele estava ali concentrado em um dos 6 países, pelo relatório da OCDE, que não investiu mais do que já investia em educação para melhorar o ensino remoto. E em 2022 a gente é contemplado, agora em outubro, no segundo turno das eleições, por um corte de 2,4 bilhões de reais que afetaram fundamentalmente a estrutura da universidade pública, as instituições federais, que afetaram bolsas da CAPES, bolsas do CNPq, que afetou o fundo, o FNDE, né, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que afetou programas de educação básica, que afetou a manutenção de creches, que afetou o ensino técnico, e o orçamento aprovado pelo governo federal para 2023 reduziu em 95%
o orçamento para a construção e manutenção de escolas de educação infantil. Antes, o orçamento que se propunha para as escolas infantis permitia a construção irrisória de mais ou menos 20 escolas, 25 escolas infantis. Agora o orçamento permite a construção de 5. Certo? Então, quer dizer, houve um corte gigantesco nesse aspecto. E o governo federal, agora em 2022, retrocedeu nesse primeiro corte, mas cortou de uma outra área científica também, né, do desenvolvimento científico e tecnológico, que, por consequência, acabou afetando as universidades federais, mas afetou de uma forma que eu considero até mais gravíssima, porque muitas universidades federais que têm hospitais escola, que atendem 100% pelo SUS, por exemplo, estão, como o caso da UFRJ, prestes a fechar alas desses hospitais porque falta orçamento e falta recursos. Dentro desses cortes, a gente não pode esquecer que de 2020 para 2021, o governo reduziu o orçamento do MEC de 19 milhões para 5 bilhões de reais. E sucessivamente vai reduzindo. Então, uma das marcas fundamentais da educação do governo Bolsonaro são os cortes sucessivos na educação, os cortes e bloqueios e condicionamentos, às vezes com caráter privatista, às vezes com caráter ideológico. Agora eu quero pontuar mais alguns acontecimentos da educação do governo Bolsonaro que são muito importantes a gente atentar. Eles são de ordem privatista e de ordem ideológica. O primeiro, de ordem privatista, é um evento que ainda está rolando no Senado, mas que na realidade concreta, na realidade prática da coisa, ele acabou de certa forma sendo aplicado, que foi um dos projetos pilares do Abraham Weintraub e que levou muita gente às ruas em 2019, que é o Futurice. Né? O Futurice o que é? O Futurice foi um projeto de abertura de capital privado dentro das universidades públicas e instituições de ensino federais, como as IFES. Né? Ele permite a entrada do terceiro setor na universidade pública, ou nas IFES, permitindo que essas instituições elas contratem organizações sociais ou fundações, por exemplo, para a execução de atividades, a execução de parcerias, né? E, enfim, o projeto acabou tendo, de certa forma, um viés que impulsionou as instituições e algumas reitorias que eram mais voltadas para esse lado ideológico a tentar fazer isso de uma forma mais prática, mas o projeto em si, por forte pressão popular, ele inclusive teve um plebiscito, ele nunca foi enviado ao Congresso. Então esse era um projeto de uma ordem privatista. Na ordem ideológica, ao longo desse governo, a gente teve uma série de relações. A primeira delas que eu gostaria de citar aqui foi a censura. O governo Bolsonaro, na educação, ele censurou aberta e descaradamente as universidades públicas, como ele também censurou as escolas públicas, de certa forma. Né? Houve, no caso das universidades federais, intervenção em 20 instituições federais. O que são essas intervenções, então? Quando as universidades federais e institutos fazem as eleições para reitores, é enviada uma lista tríplice para o governo federal, para o MEC, e o MEC aprova aquele reitor que foi escolhido por ampla votação e escolhido por um processo democrático por maioria. O Bolsonaro não fez isso. Ele resolveu intervir diretamente em 20 instituições federais, a quais ele e o MEC consideravam que não estavam tendo um desempenho satisfatório ou que faziam muitas agressões ao governo federal, e escolheu o reitor da lista tríplice que ele queria. Às vezes ele escolheu inclusive de fora da lista tríplice. Então esse é um movimento de censura ocorrido para universidades e institutos federais. Outro movimento foi a legitimação do discurso de doutrinação, que não existe, por sinal, dentro das escolas públicas no Brasil. Esse discurso levou, embora o Escola Sem Partido tenha sido fechado pelo Congresso, né, pelo STF, não tenha sido aprovado por ser inconstitucional, o seu espírito ele se mantém bastante vivo, de certa forma. A gente teve uma série de casos nos últimos 4 anos de professores e professoras afastados das escolas, principalmente privadas, ou perseguidos em escolas públicas, por falar contra o governo, falar coisas que não eram de interesse do governo no campo ideológico, como, por exemplo, falar mal do agronegócio, apontar dados de que o agronegócio destrói a Amazônia ou é impactante para o meio ambiente, que não produz comida suficiente como eles dizem que produzem, que dá mais danos do que benesses para o povo brasileiro. Então, por apontar essas determinadas coisas, por falar sobre fascismo, por falar sobre nazismo, houve de fato essa perseguição, como a gente pode ver em inúmeras matérias.
Outro campo de censura bastante importante foi a censura no Enem nos últimos 4 anos. Quando o Jair Bolsonaro se elegeu, uma das coisas que ele falava é que ele iria intervir no Enem, porque o Enem trazia questões que não eram da ordem de uma prova de acesso na universidade. Ele dizia que onde já se viu, por exemplo, isso é uma fala do Milton Ribeiro, concordado por ele, onde já se viu o Enem tratar da questão salarial entre o Neymar e a Marta. O Enem tem que tratar sobre questões pontuais, sobre questões de matemática, questões de português. E a censura, de fato, ela aconteceu. Quem não lembra aí do caso do MEC, por exemplo, em que policiais federais, durante o período em que Milton Ribeiro era ministro do MEC, estiveram dentro do INEP, fiscalizaram a criação da prova, fiscalizaram as questões e removeram conteúdos, por exemplo, que tinham nomenclaturas que afrontavam o governo, como ditadura militar, nomenclaturas históricas que não falavam exatamente aquilo que o governo gostaria de pontuar, né? Inclusive o MEC desse ano, o MEC de 2021, ele acabou vindo com a nomenclatura lá de intervenção militar, algo que acabou sendo adotado, né? E o ministro da Educação, Milton Ribeiro, falou cotidianamente, mais de uma vez, que queria fazer essa intervenção no Enem, que era necessário porque o Enem era uma prova ideológica e tal. Tá? No campo da alfabetização, a gente também tem uma questão ideológica bastante pontual, que é a questão do método fônico, o retorno das cartilhas e Carlos Nadaim como o secretário da Alfabetização Nacional. Desde o início do governo do Bolsonaro, houve um ataque sistemático ao construtivismo e ao método Paulo Freire. Importante pontuar, eu já falei sobre isso aqui no canal, Paulo Freire nunca foi utilizado amplamente na escola pública brasileira e o seu método de alfabetização também não foi utilizado no Brasil. O que acontece? O construtivismo ele entrou muito no Brasil na década de 80, certo? E essa é uma outra lógica de alfabetização que já foi provada como funcional por vários teóricos, por Magda Soares, por Emília Ferreiro, né? Teóricas importantes no campo da alfabetização. E o governo vem então com a lógica do método fônico. O que é esse método fônico? O método fônico é uma forma de alfabetização em que o ensino ele se inicia pela forma e pelo som das vogais, seguindo depois pelas consoantes. É um método muito clássico de alfabetização, né? Não existe nada de fato de errado com esse método de alfabetização, certo? Você pode alfabetizar desse método, uma criança que precisa ser alfabetizada assim, você pode ser construtivista com outro, enfim, tem professores que utilizam todos os métodos em sala de aula dependendo daquilo que o contexto demanda. O problema foi o discurso ideológico dizendo que este era o método correto de alfabetizar crianças e o retorno das cartilhas, né, e livros didáticos que foram comprados de grandes instituições privadas com esse método de forma a agraciar o setor ideológico. Por quê? Por que escolha do método fônico e o ataque ao construtivismo? Porque no método fônico você estuda pelo som das vogais, pelas consoantes e coisa e tal, e no construtivismo você estuda pelas palavras, então você precisa de uma conjuntura toda da coisa, né? O fônico ele não vai permitir um processo de reflexão e de politização do sujeito enquanto está se alfabetizando. Então há essa questão ideológica na disputa pelo processo de alfabetização, né? Ademais, né, esse é um método bastante antigo, eu acredito que seja até um retrocesso voltar principalmente no sentido das cartilhas, né? A gente teve a volta de cartilhas que falavam de novo de Eva viu a uva e esse tipo de coisa totalmente descontextualizado da vida cotidiana de muitas crianças, coisas trazendo palavras de outras regiões e de outros lugares que as crianças nunca conheceram. E isso é prejudicial para o processo de alfabetização. Ademais, é importante avaliar que no quesito da alfabetização, o governo do Jair Bolsonaro lançou também um aplicativo, que é o Grafo Game, um aplicativo lançado pelo MEC, comprado em instituições privadas, que foi utilizado como uma panaceia para resolver os problemas de alfabetização no Brasil. Mas, desde 2014, o índice de analfabetismo no Brasil cresceu, entre as crianças, cresceu mais de 40%. Hoje ele chega a 66% das escolas, né? Então houve, na verdade, na contramão da coisa, o método fônico não funcionou, as cartilhas não funcionaram, o Grafo Game não funcionou, as pessoas ficaram mais analfabetas, as crianças não conseguiram aprender a ler, e isso não tem a ver com o que o governo também criticou, com o método de progressão automática, isso tem a ver com o fato da ausência de investimento,
da precarização que ficaram as escolas públicas, desses livros didáticos descontextualizados da prática, da ausência de professores, porque não houve mais contratamentos e concursos durante esse período do governo. Isso não está diretamente relacionado ao governo federal, mas é parte de todo um processo. E hoje o analfabetismo afeta 7% da população brasileira. Antes da gente entrar na questão importante, a gente precisa falar também que uma das medidas que o governo Bolsonaro tomou com mais ênfase no campo da educação foram as escolas militares, né? Houve no discurso uma ampliação das escolas cívicos militares. O governo Bolsonaro criou 216 instituições dessas, e essas instituições são vistas e tomadas pelo governo e por aqueles que apoiam como instituições que de fato funcionam. Eu gostaria de fazer uma análise maior sobre essas instituições e penso em fazer isso num vídeo futuro, mas por enquanto é importante dizer que elas não funcionam, elas têm uma série de problemas, alunos que foram censurados, professores que foram censurados, alunos, crianças que foram levados para a delegacia, violência dentro dessas escolas, e agora perguntam, mas os alunos saem melhor nas notas dessas escolas e coisa e tal, né, nas provas de Enem, e IDEB, etc. Tudo bem, só que a gente precisa analisar que essas escolas têm o dobro, se não o triplo, do orçamento que as escolas públicas recebem. E mais dinheiro significa melhor qualidade de escola. Mas há nelas uma força ideológica muito forte que não permite um processo de educação democrática. Elas são escolas fundamentalmente técnicas e com uma censura muito ampla. Então, pode-se dizer que essa é uma das grandes conquistas do governo. Parabéns, aí estão as escolas cívicos militares. Chegamos então a 2020, período da pandemia. É muito importante a gente pontuar esse período no governo Bolsonaro. Por quê? Bem, quando a pandemia se instalou, né, e esse é um discurso que o Bolsonaro utiliza até hoje, ele utilizou no último debate dizendo que ele não abriu universidades e não abriu escolas porque as escolas e as universidades fecharam, tá? O que é uma grande mentira, porque o que aconteceu? As escolas e as universidades e os institutos federais passaram a ter regime de ensino remoto. Nesse regime de ensino remoto, os professores trabalharam 2 ou até 3 vezes mais, arcando com as próprias despesas do seu trabalho, como material, equipamento, luz, internet, e tendo ainda uma demanda maior de trabalho, mais estresse e mais danos psicológicos agravados por conta desse trabalho. O que aconteceu nesse período no governo foi, como eu falei, o Brasil foi um dos países que não aumentou seu orçamento da educação no período da pandemia. Faltou diretrizes para o ensino remoto, porque o MEC ficou parado, pensando o que fazer, o que ia acontecer, não fez nada. Os professores não foram incluídos no plano de vacinação, então não houve vacinação para que os professores pudessem voltar com segurança para as escolas. Mais de 7 milhões de crianças ficaram fora da escola porque o governo não lhes deu assistência técnica, ou seja, não lhes deu internet, não lhes deu celular e não lhes deu computador para que pudessem assistir às aulas remotas. O Brasil ficou, como eu disse, né, nesse grupo de países que não investiu na pandemia. Houve uma precarização do trabalho docente e houve uma uberização do trabalho dos professores que passaram a ser culpabilizados pelo fracasso dos alunos. Então houveram medidas altamente contraprodutivas no campo da educação que não seguiram nem o modelo dos países neoliberais ou ultraliberais, né? Como é o caso dos Estados Unidos, que foi um dos países que mais investiu no campo da educação no período remoto para que não houvesse um déficit de alunos com problemas de aprendizagem. Além disso, nesse período, a gente também tem o escândalo do Milton Ribeiro. Qual foi a função do escândalo do MEC? Bom, o Milton Ribeiro, saiu uma reportagem lá pelo estado de São Paulo de que haveria a existência de um gabinete paralelo dentro do Ministério da Educação. O grupo seria composto por vários pastores, amigos do Milton Ribeiro, que também era pastor que, de acordo com as fontes, controlavam a agenda do Ministério da Educação, controlavam para onde iriam mais recursos orçamentários na pasta, para quais escolas iriam mais. Então os pastores decidiam que a tal escola da sua cidade precisava de mais destino de recurso público da pasta. E aí ia. E como é que isso acontecia? Isso acontecia pelo repasse de verbas em troca de propinas que, segundo a reportagem, segundo a Polícia Federal, eram feitas até em barra de ouro. O negócio foi tão grande, o escândalo foi tão grande que o Milton Ribeiro, com o Bolsonaro dizendo que colocava a cara no fogo por ele, o Milton Ribeiro foi investigado pela Polícia Federal, foi levado a inquérito pela Polícia Federal, vazaram vários áudios e a coisa toda, e o Milton Ribeiro acabou
pedindo exoneração do Ministério da Educação, marcando mais um escândalo dentro do Ministério da Educação do governo do Bolsonaro. Agora, em 2022, na finaleira do seu mandato, né, a gente tem um bloqueio de 2,6 bilhões de reais no Ministério da Educação, que afetou instituições federais, afetou bolsas, esse tipo de coisa, e a tentativa muito rápida de um processo de privatização da educação na finaleira toda da coisa, para tentar agraciar, eu acredito, para tentar agraciar um setor ideológico e privatista. Agraciando o setor ideológico porque o setor ideológico acredita que essas instituições elas são nefastas, elas são doutrinadoras. Porém, ao mesmo tempo, tentando agraciar o setor privatista, fazendo um estrangulamento dessas instituições numa finaleira de governo e permitindo que o setor privatista viesse a se impor. Ao mesmo tempo, o corte criou uma grande cortina de fumaça, porque uma série de coisas estavam acontecendo nesse tempo de campanha para deslegitimar o governo Bolsonaro e acabou se falando somente isso dos cortes, né? E também conseguir inflar o orçamento secreto, a compra de votos e ter dinheiro para que se pudesse utilizar em campanha. Porém, né, eu acredito que esse corte que retrocedeu e foi para uma outra área acabou batendo num grupo de elite ideológico que ainda utiliza as instituições públicas e federais de universidades, né, como os filhos da elite, que fazem medicina, que fazem direito, que fazem engenharia em universidades renomadas aqui no Brasil, e esse corte iria acabar fundamentalmente afetando esses cursos também, além de ter tido uma forte resposta da sociedade civil e dado pano para manga para que o seu oponente, o Lula, o atacasse nos debates presidenciais e na mídia também. Então, pessoal, esse vídeo ficou um pouco extenso, na verdade, mas é que é muito difícil falar em pouco tempo sobre a educação no governo Bolsonaro. A educação no governo Bolsonaro, ela foi uma tragédia. Ela foi uma tragédia porque houve um desmonte, além do discurso ideológico, né, além do ataque, além do retrocesso, além da pauta ultraconservadora que foi desmanchando os direitos das gentes que foram conquistados com tanta dureza, a duras penas nos últimos 30 anos, que foram construídos constitucionalmente e que fazem inclusive um agravo à Constituição, a gente teve um avanço do desmonte e da precarização da educação pública e um avanço do neoliberalismo no sentido privatista da educação, cada vez mais rápido, e que muitos ficaram anestesiados no sentido de frear isso, né? Então, houve perda de direitos, houve desmonte, houve precarização. As nossas escolas públicas, as universidades, institutos estão altamente precarizados, sem professores, sem materiais. O dinheiro da merenda não foi reajustado. As crianças estão comendo bolacha e suco de pacotinho porque não tem o que comer. Então, quer dizer, a educação pública foi desmontada e vendida como se fosse uma venda de garagens, né? Então, o que eu quero trazer aqui é muito importante a gente analisar isso na hora do voto. Não é possível mais, nesse país, a gente continuar com Jair Bolsonaro no poder, porque nos próximos 4 anos significaria um desmonte total da educação pública. E provavelmente um desmonte total de outras áreas, se não uma censura muito grande em outros aspectos. Agora, eu não quero dizer que o Lula será a salvação de fato, não, mas o Lula é a nossa possibilidade democrática de fazer uma discussão no campo crítico, no campo científico, para podermos lutar pela educação pública, para podermos reaver tudo isso que foi desfeito e para que nós tenhamos a possibilidade de começar a construir um projeto de educação pública, educação popular e educação para as gentes que enfrente esse processo privatista. Então, é muito importante a gente pensar nisso na hora de votar, no dia 30, na hora da urna. Pense, reflita, analise esses fatos. Esses são fatos. Essas coisas que eu falei aqui, elas não foram tiradas da minha cabeça, não. Isso está na mídia, isso está aí em diferentes jornais, com diferentes dados, em pesquisas científicas, que não são bolhas, pesquisas científicas têm métodos. Então é muito importante a gente analisar isso, pessoal. A educação no governo Bolsonaro ela foi destroçada, ela foi desmontada e isso irá piorar muito mais se seguirmos adiante com um governo que é o inimigo número 1 da educação. Porque a educação tem a capacidade de emancipar, de conscientizar as pessoas e uma população conscientizada faria frente a um projeto desse. Por isso ele é um inimigo número 1.
Esse foi o vídeo dessa semana, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o gostei aqui embaixo, inscreva-se no canal e me segue lá nas redes sociais, @Leonardo de Andrade. Um alu, um queijo e um beijo.